Olá, você está com o Acessos Podcast, o nosso canal que discute semanalmente a acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José, sou um homem branco, cabelos grisalhos, penteados para trás, uso óculos escuro, estou com uma camisa azul escura com um xadrez aqui pequenininho, branco. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de conversar com João Leopoldo Petri. Ele é o presidente nacional da APABB, Associação dos Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil e da Comunidade. Olá, Petri, seja bem-vindo ao Acessos Podcast. Grande alegria, grande prazer dialogar com o amigo. Olá, tudo bem, Antônio José? Olha, a satisfação é toda minha, a honra é toda minha, conversar com um amigo, poder participar desse teu programa. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo. O meu de guerra, que uso como uma pessoa, a gente costuma dizer, o sobrenome é o Petri. Eu sou um homem branco, estou com uma camisa preta, uso óculos, é um óculos de armação escura também, cabelos grisalhos, barba grisalha, tudo isso de acordo com os meus 65 anos, ok? Maravilha! E olha, gente, o Petri, ele é engenheiro civil, ele é pai do Fabinho, da Lúcia e do André, tem 3 netos, uma namorada chamada Andréia, que ele está namorando há um ano, apaixonado, viu? Pense no homem apaixonado. Sou eu. O Petri, ele tem uma experiência como funcionário do Banco do Brasil, como gestor, aí há 30 anos, e vem emprestando essa sua sabedoria, esse seu conhecimento à nossa APABB, que é uma entidade que cresce a cada dia, uma instituição que está aí entre as 100 ONGs mais bem gerenciadas, administradas do nosso país, que já recebeu prêmios, que já recebeu aí reconhecimento das autoridades que acompanham o desenvolvimento, a governança das organizações não governamentais em nosso país. E nós vamos falar hoje um pouco sobre o trabalho fantástico que faz a APABB em todos os seus núcleos, Brasil afora, presente em todas as regiões do Brasil, com 15 núcleos espalhados aí, prestando serviço à comunidade. Bom demais, Petri. Mas, Petri, você, embora esteja falando comigo de São Paulo, Petri está em São Paulo, mora em Santa Catarina já há muito tempo, mas o Petri, ele é gaúcho, tchê, torcedor do Grêmio e é porto-alegrense. Petri, conta um pouquinho para nós do início da trajetória, como é que foi aí a sua infância, a sua vida estudantil em Porto Alegre, você morava em que bairro lá em Porto Alegre? Conta um pouquinho para nós desse lado que as pessoas não sabem do nosso amigo Petri. Ok. Só algumas coisas, Antônio José, antes de falar. Eu tenho trazido minha experiência, mas aprendido demais, aprendendo muito estando aqui na APABB. E também, para ser justo, nós gremistas não somos torcedores nesse momento, nós somos sofredores do Grêmio. Mas a tempestade vai passar, viu, Petri? A tempestade vai passar. Mas tá custosa essa tempestade, ela parece que vai passar e volta. Mas então, Antônio José, nasci em Porto Alegre em 57, né? Morava num bairro chamado Cidade Baixa, que é muito próximo ao centro da cidade. E, assim, nas curiosidades que eu lembro de infância, nessa época ainda existia bondes lá em Porto Alegre, né? A gente andava de bonde, era uma coisa que... Hoje você vai em algumas cidades da Europa, você vê o bonde, né? E nós aqui abrindo mão de tudo isso, né?
Estudei sempre em escola pública, tanto na época se chamava ginásio, né? O Sim. ginásio, depois o primeiro era o grupo escolar, depois o ginásio e depois o científico, né? Também fiz a faculdade na Universidade Federal, formei em engenharia, e próximo à minha formatura, eu fiz concurso para o Banco do Brasil, né? E até a minha família ficou meio assim, poxa vida, tu está fazendo engenharia, vai fazer concurso para banco, né? Vai ser bancário. Mas na época, essas coisas que o coração, né, leva a gente, a minha namorada, que depois se tornou a minha esposa e é a mãe dos 3 filhos, né? Ela ia fazer esse concurso. Aí aquela coisa de entusiasmo, então vou fazer junto contigo, né? Nem sabia o que era trabalhar em Banco do Brasil, banco, né? A minha cabeça era para engenharia. E acabei passando no concurso, sabe? Então vou entrar, vou ter uma renda, depois eu largo. E, para surpresa, olha, eu falo com toda sinceridade, para surpresa minha, 1 ano ou 2 depois que eu já estava dentro do banco, e já bem próximo de me formar, eu descobri que o banco tinha um departamento de engenharia, né? Eu digo, poxa vida, vai conciliar tudo. E não é que deu certo, cara. Eu fiz uma entrevista que houve uma ampliação desse departamento de engenharia, e aí, na prática, deixei de ser bancário e passei a ser engenheiro lá dentro do Banco do Brasil, né? Com isso, a vaga que existia era em Santa Maria, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, mas uma cidade grande, que é um grande polo estudantil, tem uma universidade federal muito conhecida também, né? E foi uma grande realização profissional, porque nessa época o banco ainda construía as suas agências, né? Então, nós da engenharia, nós comprávamos o terreno, fazíamos o projeto, acompanhávamos a obra, a construção de uma agência bancária do Banco do Brasil pelo interior todo, né? E depois fazíamos o acompanhamento permanente de todos esses prédios, de manutenção, de conservação, reformas, porque toda hora, vocês até hoje veem que os bancos mudam de cara, né? Passa um tempo, muda tudo, mas e quem faz isso? A área de engenharia e arquitetura, né? E, seguindo essa carreira, eu entrei para a parte de administração dessa área toda, né, de engenharia, e por modificações dentro do banco, eles foram juntando tudo que era área meio, como se chamava, né? Tudo que atendia a agência, daí envolvia essa compensação de cheques, malote, compras de materiais que dão suporte para a agência, chamava-se logística, né? A área de logística, onde a engenharia... Petri, mas antes que tu permaneça falando da logística, que essa conversa tá boa, até para a gente entender um pouco como é que funcionava o banco, mas eu queria voltar lá atrás, lá na Cidade Baixa, e te perguntar o seguinte aqui. Você tinha quantos irmãos? O Petri, ele é um sobrenome italiano, porque aí no Sul todo mundo aí é primo de italiano ou de alemão. Tá certo, tá certo. Olha, então vamos voltar. É que a gente já vai seguindo, né, uma sequência. Eu tenho um irmão mais velho que eu, né? E o Petri é um sobrenome alemão. Alemão. Sei lá se... na terceira, não meu pai, não meu avô, mas aí acho que o meu trisavô, meu tetravô, por aí, é um daqueles que vieram da Alemanha, que tem uma colonização muito forte lá no Rio Grande do Sul. Sim, exatamente. Em 1824, essa data eu me lembro. Aí. 1824 é que chegou aí teus antecedentes aí. O primeiro Petri aí, exatamente. Ao Sul. Petri, lá atrás, lá nos anos 60, 70, lá na tua infância,
Vocês brincavam na rua? Era bacana? O que é que vocês faziam nos finais de semana? Tinha um cineminha para assistir? Como é que era lá em Porto Alegre? Olha, são coisas interessantes que tu estás buscando aí dessa memória, comparando. Eu já comparei com meus filhos, que é uma geração passada, né? Uhum. Hoje já são meus netos. Eu morava um bairro vizinho ao bairro centro, né? Que o centro da cidade naquela época era tudo, né? Era onde tudo funcionava. E eu me lembro que a gente brincava na rua, né? Andava de bicicleta na rua, jogava bola na rua, né? Eu não sei como é que você chama bolinha de gude, aquela ali, sabe, na rua. Eu fico impressionado, tipo, saía de casa, sei lá, 8, 9 da manhã, tinha noção da hora do almoço para dar um pulo em casa porque tinha que comer, saía de novo e voltava quando começava a anoitecer. E os nossos pais não ficavam. E quando estava muito frio, pulava o banho e dormia com o pé sujo. E tu sabe que lá no sul faz frio, né? Pois cara? é. Então sabe como é, né? Mas a gente queria pular, mas os pais não deixavam, esse é o problema, né? Mas se vacilasse, pulava. Naquela época não tinha muita negociação. Ele entrava em casa, vai tomar banho. Pronto, vai tomar banho, não tem. Não tinha essa. Não tinha essa discussão, era ir para o banho. Ô, Petri, seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era comerciário. Não era comerciante, ele não era o dono, ele era o empregado, ele era comerciário. Comerciário. Vendedor. Vendedor de móveis de escritório e cozinhas, hein? Cozinhas de aço, olha só, porque naquela época as cozinhas, os armários, aquelas coisas eram metálicos. Rapaz, tu está me fazendo lembrar umas coisas que... A ideia sua mãe era do lar, só cuidava dos meninos ou trabalhava também? Olha só, minha mãe é uma precursora. A minha mãe era bancária e se aposentou como bancária. Uma mulher na década de 50, né? Ela aposentou na década de 60, trabalhando a ponto de chegar a se aposentar, ou seja, trabalhou 30, sei lá, 35 anos, não sei, mas minha mãe era bancária do Banco da Província, se chamava, que depois virou Sul Brasileiro, e depois do Sul Brasileiro, não sei quem é que... Não lembro quem é que encampou aquilo lá tudo. Banco da Província. Olha aí, gente, que coisa boa. Né? Ô, Petri, aí no caso aí, você morava lá no centro, ia caminhando para a escola, era pertinho ou tinha que pegar o bonde? Exatamente, eu ia caminhando, e olha só, isso era grupo escolar, aquele que vai do primeiro à quinta série, né? Primeiro ano ao quinto ano, foi dos meus 7 aos meus 12 anos, óbvio, porque lá eu começava aos 7 anos. Eu ia a pé sozinho para a escola, cara. Eu fico lembrando, fazendo comparativo para hoje, né? Hoje os pais não têm coragem, né, de largar um filho de 8 anos nem para descer sozinho na frente do prédio, né? Eu ia sozinho para a escola, tranquilo, né? Como meu pai e minha mãe trabalhavam, tinha uma avó que morava junto e que aí fazia esse meio de campo, né, com a casa, com o apartamento, né, era um apartamento, e eu ia sozinho, voltava sozinho, nunca aconteceu nada, nunca teve problema nenhum, né? É interessante, ia a pé. Petri, mas sim. Tem um detalhe, aos 13 anos, esse apartamento que a gente morava era alugado, né, que era uma coisa, e o sonho sempre das pessoas, né, hoje, eu acho muito mais forte que hoje, era ter uma casa própria, né? Financiada, ou o que fosse. E com isso da minha mãe ser bancária, tinha uma cooperativa lá, não sei o quê, dos bancários e tal. Eles tiveram direito lá, uma casa financiada, e aí nós mudamos para um bairro que se chama Cristal, lá em Porto Alegre. Longe do centro, cara. E que aí não tinha bonde, não tinha nada, era ônibus. Um ônibus só passava lá naquele bairro. Aí a coisa mudou, mas eu vou deixar tu
perguntares aí para não me adiantar de novo e ter que voltar. Muito bem. Petri, veja só, você cresceu, estudou num período que o Brasil era governado pelo governo militar. O governo assumiu o Brasil em 1964 e Isso, deixou o governo militar em 1984, 85. Foram 20 anos, não é, do regime militar. isso. Você esteve no ensino médio, no ensino fundamental, no ginásio, nessa época. Foi. Você chegou a militar no movimento estudantil? Você tem alguma lembrança de alguma coisa do tempo da ditadura que não podia fazer? Algum cuidado que tinha que ter nessa época? Sem dúvida. Eu comecei assim a entender um pouco melhor. Para situar as pessoas, não tinha internet, não tinha celular, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, a informação era bem limitada, chegava e era muito fácil de chegar filtrada, né? Então, Sim. né, eu comecei a me dar um pouco mais de conta de como é que as coisas rolavam, assim, mais para o final do ginásio, mas principalmente no científico, quando eu já tinha ali 14, 15 anos, né? Mas no científico teve uma passagem que eu me lembro muito bem, que esses dias ainda fiz um comentário, que um dia um colega nosso foi convidado, e era, né, para deixar assim, foi convidado mesmo, para conversar sobre algumas coisas que ele falava. E aquilo marcou muito, né? Poxa, que a gente já ouvia falar que havia restrição de, né, externar ideias, principalmente ideias contrárias ao regime que fazia, né, que tomava conta do país, né? E aquilo chamou muita atenção. E meus pais tinham uma preocupação tremenda, porque, claro, eles viviam muito mais isso assim, né? Entendiam muito melhor o que estava acontecendo. Eles tinham uma preocupação tremenda de que eu ou meu irmão, né, nos envolvêssemos, né? Isso era natural com todas as famílias, né? Porque Sim. eles sabiam a coisa boa, resultado era complicado que poderia vir pela frente, né? Então, e aí como também aquela coisa, a gente, uma situação financeira só, não era nem classe média, era um pouco abaixo disso, era escola pública, morando numa vila, como a gente chama lá, né, chamava, né? Tinha que focar no estudo, cara, não dava muito para ficar pensando, a gente, porque se acontecesse alguma coisa, a gente não tinha por onde sair, falar com fulano, falar com Beltrano, não tinha nada disso, né? A gente era... Então, e outra, o respeito que a gente tinha pelos pais, aquela coisa assim de ouvi-los muito e não querer fazer com que eles sofressem, alguma coisa desse tipo, pesava, sabe? Para mim pesava, assim, digo, eu vou ficar quieto no meu canto aqui, apesar de não concordar, de ficar meio assim, mas se eu fizer alguma coisa, poxa, meus pais me falaram tanto para mim me cuidar, seria uma traição a tudo aquilo. Entendi. E eu tinha, cara, 15, 16 anos na década de 60, início da década de 70, mas eu entrei na faculdade ainda dentro do regime militar. E na faculdade? Lá na faculdade tinha o diretório acadêmico, tinha aqueles grupos de estudantes. Ali a coisa. Agora, ali era muito claro. Tinha muita gente, colegas, que eram colegas para ficar escutando o que estava acontecendo. Isso era muito claro que tinha. Entre os nossos colegas, tinham... Infiltrados. Né, infiltrados, e eram os que mais... Depois, né, a gente hoje, fazendo uma reflexão, eram os que mais incentivavam, né, porque era uma maneira de os outros se sentirem seguros para manifestar, né? Então, era um perigo, cara, era um perigo. A gente achava assim, então aqui nós estamos só entre nós, dentro da aula e tal. Não, ali dentro tinha... E os que mais inflamavam, assim, tu ia depois descobrir que eram quem... Porque isso te incentivava a falar, né? Mas deu para passar. Cheguei a olhar de longe, a chegar perto em alguma manifestação, mas eu não tenho vergonha de dizer, não, que era bem comum de acontecer, que a gente
temia porque não era uma coisa assim que apanhava, era preso, e era, né? E você lembra de algum colega, Petri, que chegou a ser preso, ser interrogado, que fazia movimento, aí vai para a escola, para a faculdade, depois, cadê o fulano? Cara, o fulano, aí a turma falando baixinho assim, foi preso, estava lá militando, fazendo militância política. Você lembra de algum caso assim? Olha, não, que fosse um amigo meu, uma pessoa mais chegada, não, porque eu acho que naturalmente, né, você sabia onde é que estava caminhando, né, quem era quem e tal, e sabia, por exemplo, eu nunca participei dos diretórios, né, que eram os diretórios acadêmicos, diretórios de estudantes, então, até porque eles eram extremamente visados, né? Extremamente visados. A não ser desse caso que eu disse de um colega lá ainda no científico que foi chamado para conversar, e esse, de fato, foi lá, conversou e voltou. Eu acho que era só para dar um medinho e ele espalhar, e ele espalhou, e eles atingiram o objetivo, sim, porque todo mundo ficou preocupado com aquilo, né? Eu não vi, assim, eu não tinha um amigo, um conhecido mas estive perto de manifestações e tal, que a gente sabia. E essa turma dedicada aos diretórios, eles eram muito dedicados, né? Então, aquilo, não via tanto dentro das aulas, assim, sabe? Era uma coisa, era uma situação diferente. Petri, é nesse período que você está na faculdade que você faz o concurso do banco, ou você já tinha formado engenheiro quando passou no concurso do banco? Não, eu entrei na faculdade em 75. Certo. E entrei no banco no final de 76. Eu já estava terminando o segundo ano da faculdade quando eu entrei no banco, 76. Certo. E a sua esposa, sua namorada à época, passou também no concurso? Passou no mesmo concurso. Aí não teve outra, né, Antônio José? 2 funcionários do Banco do Brasil, que já eram namorados. Aí, na época, namorar queria dizer ir visitar a namorada na casa dos pais, sentar no sofá na casa, né? Não era... vou falar bem claro, não tinha test drive, assim, muito negócio. Dormir na casa da namorada, jamais. Mas só se for com o sogro, né? Mas, pelo amor de Deus, dormir na casa da namorada, nem... passar um fim de semana com a namorada em tal lugar... E ainda tinha um cunhado ali, um irmão dela, uns 6 anos mais novo, quando saía, até para ir no cinema, o fulano vai junto. Eu digo, que bom. Aí você falava para o moleque assim, vai ali comprar umas balinhas, ver se naquele momento ali dava para dar um beijinho, às vezes o cara nem queria ir. Era isso, beijinho. Mas ele saía bem doutrinado de casa. Então, aquela coisa, né? Casava-se. Se a turma que estiver ouvindo aí não tiver a idade que eu tenho, os que têm vão entender, né? Que a gente casava mesmo, cara. E então, tinha um emprego, né? Uma renda razoável, entrava no Banco do Brasil, os 2 e tudo, né? Casamos, entramos em 76, casamos em 78, olha só. E eu me formei em 81. 81 eu formei em engenharia. E aí, Petri, é quando vocês têm o primeiro filho e aí vem uma criança com deficiência. Essa é uma história delicada, porque, na verdade, eram gêmeos, né? E o médico que acompanhou a gravidez toda nunca pediu, até porque não tinha muito esse recurso, nunca pediu aquela... Ultrassonografia, ele fazia só aquela auscultação, que tu ouvia o coraçãozinho, aquela coisa e tal. Ele nunca disse que era gêmeo, né? Nunca. Nós fomos para o parto, eu estava lá dentro da sala, né? Para receber o Felipe, né? Que era já o nome escolhido e tal. E aí
era parto natural, né? Nasceu o Felipe dia 21 de abril de 82, a 1h50, vamos dizer, da madrugada, né? Bem no início do dia 21 de abril. E eu não esqueço dessa cena, né? Nasceu o Felipe, 3 quilos e pouco ali e tal, e coisa. E a minha esposa, né, na época, continuava com contração e aquela coisa. E, cara, esse filme está claro na minha mente, assim, o médico meio que desdenhando, assim, primeiro filho, ela, tá, e coisa. Mas não tinha saído a tal de placenta, né? Ainda. Aí ele foi lá fazer puxar, tal e tal. Cara, quando ele puxou a placenta, ele começou assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tinha o segundo lá, que ninguém sabia, ninguém esperava, que é o Fabinho, que hoje tem 40 anos, que nasceu com 1 quilo, cara, 1,1 kg, 30 centímetros. E desde ali ele foi um lutador e vencedor. E eu vou me emocionar, porque eu não tenho como contar essa história sem me emocionar, né, cara? Ô, Petri, e foi aí nesse nascimento mais tardio, porque nasceu primeiro o Felipe, depois veio o Fabinho, que ele demorou a nascer e por isso que veio com a deficiência, é isso? Olha, acredito que sim, que tem uma influência nisso. Agora, Antônio José, como pai de uma pessoa com deficiência, há 40 anos atrás, eu ali tinha 25 anos. 25 anos, há 40 anos atrás, a gente não era muito esperto ainda também não, viu, cara? Porque a internet hoje facilita a esperteza, né? Sim. Primeiro filho, né? Ali, era meu primeiro envolvimento com um hospital na vida, sabe? Que aí tu tá com aqueles médicos, né? Que sempre tem aquela coisa toda. Então tem alguma coisa assim, sim, que ele ficou mais tempo. Depois eles que disseram, mas ela teve então rubéola durante eu nunca me esqueço isso, durante a gravidez, sabe? Querendo achar. Cara, a realidade estava ali colocada. Era o Fabinho tendo que lutar e tudo, né? E o Felipe. Mas o Felipe, infelizmente, que é o que foi para casa, que era para ter. O Fabinho ficou em UTI, isso foi para casa com 3 meses de vida já, né? UTI neonatal. Aos 5 meses, assim, de repente, o Felipe começou a ter alguns problemas e tal, e aos 5 meses ele faleceu, cara, com aneurisma e tal. Foi uma coisa. Aí, ali foi um momento delicado da vida, porque nós estávamos preparados, se é que a gente se prepara para o primeiro filho. Veio aquele primeiro, que era o Felipe, que estava em casa. Esse que estava grande, tinha 3 quilos e tanto, né, e que interagia já e tudo, faleceu, e nós ficamos com um que o nome quase que surgiu na hora ali, que Fábio, né? 5 meses, ali àquela altura ele devia ter 1,2 kg, alguma coisa assim, que já era uma grande vitória. Ali a cabeça deu sabe, poxa vida, e agora, se já não é fácil criar o primeiro que vem saudável, que vem, como as pessoas dizem, né, normal, e aí ficar com esse que era uma coisica assim, que tinha dificuldades, que exigia cuidados e tal, e a coisa balançou, cara. Isso já era ainda em 82, mas aí a vida começa, sei lá, algo maior, sabe? Eu não vou falar para respeitar as crenças de todo mundo, assim, mas foi quando surgiu a oportunidade de eu entrar na engenharia do Banco do Brasil no interior, que era lá em Santa Maria. Então, nós nos mudamos em 83, com o Fabinho, com 1 ano, e teve um lado bom, porque em Porto Alegre tinha muita família em volta. E todos querendo ajudar, mas se metiam demais, imagina. Sim.
Já tinha falecido um, tinha o outro pequenininho. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vocês têm que levar aquilo. Gente, e nós dois jovens, assim, sabe? Sim. Né? A ida para Santa Maria fez com que, bom, agora somos nós, vamos nos virar, vamos tocar a vida, vamos... E olha, o Fabinho é um vencedor, cara. Ele teve outros probleminhas, tal e coisa, mas ele foi superando pouco a pouco. Ô, Petri, nós vamos conversar, vamos continuar a conversa, mas agora nós vamos chamar aqui o intervalo, que é rapidinho. Ótimo. E aí a gente volta na segunda parte, e aí a gente fala um pouquinho do Fabinho e vamos falar da PABB, da trajetória, da instituição, até a gente chegar aí no Petri, delegado presidente da PABB Brasil, tá bom? Okay. Aproveitar e tomar uma aguinha, então. Exatamente, tomar uma aguinha e voltamos já. Não saia daí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Muito bem, estamos de volta com o Acessos Podcast, o seu canal de diversidade, acessibilidade e inclusão. E eu estou aqui dialogando com o João Petri, o nosso amigo Petri da PABB, ele que é engenheiro, né, conversando com a gente, uma larga experiência aí na gestão, que tem acrescentado, né, muito à gestão da APABB Brasil. Petri, mas a gente falava, não é, de como que a bandeira da deficiência escolheu você. Disse que a gente na vida escolhe algumas causas e tem as causas que escolhem a gente. Você foi escolhido pela causa da deficiência, da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Você certamente sabia que essas pessoas existiam, mas não tinha convivência com elas, sabia pouco, não fazia parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, e aí você se depara com essa situação que você nos contou no bloco passado aí, que é dos neném gêmeos. O aparentemente saudável falece, você perde um filho, isso não é fácil, mas agora você tinha que lidar com uma criança com deficiência. Vocês ficaram sabendo rapidinho que ele teria a deficiência ou isso só veio depois, quando os pais esperam que os filhos caminhem, que os filhos falem, naqueles prazos ali de um ano e meio de vida? Olha, sem dúvida, desde o momento em que ele nasceu, né, nós percebíamos, hoje eu tenho tranquilidade de dizer, não, a gente tinha certeza que seria algo diferente, não é? Algo diferente, vamos colocar dessa forma, para também, porque 1 quilo, né? Parto num tempo normal, porque quando prematuros era comum ter peso, né? É comum ter um peso mais reduzido e tudo, porque é prematuro, né? E aí, quando ele chega nos 9 meses, né, que já são os 2 meses de vida, né, normalmente o prematuro é por volta de 7 meses, né, ele já vai estar, né, desenvolveu. Não, o Fabinho era na base assim, pesava todos os dias, né, porque ele ficou hospitalizado um bom tempo. Olha, hoje ele ganhou 10 gramas. Nossa, que vitória! Agora ele perdeu 15. Sabe, aquela coisa. E
E sem dúvida, ele foi sentar fixado, assim, né, sem precisar apoio, com quase 2 anos, né, de vida, assim, e tal. Não falava nenhuma palavra, a gente até achava... Hoje ele fala mais que eu, mas, e olha que eu falo, né? Você já percebeu. Sei lá, começou aos 3 anos e tudo, caminhar também lá pelos 3 anos, mas isso é que eu digo, ele sempre venceu, cara, ele sempre progrediu, isso é uma coisa que nos deixava muito, assim, orgulhosos, mas sempre aquela perda lá no início que a gente teve, hoje eu faço uma reflexão também no sentido de que eu custei a me apegar de uma maneira, sabe, assim, que eu vou me apegar, e de repente pode acontecer de novo, sabe, isso, eu não tenho vergonha de dizer, de reconhecer isso também, sabe, de que mas teve um determinado momento que a gente viu assim, não, ele vai. Agora ele vai. Aí foi um abraço. Aí já tinha os outros 2 também, né? Porque quando ele tinha 2 anos, já nasceu a Lúcia, e quando ele tinha 4 anos, nasceu o André, né? Então era uma crechezinha lá em casa, porque ele tinha 4, mas o que ele necessitava era como se ele fosse um ali de 6 meses, 7 meses, que usava fralda, né, e tal. Chegamos até momentos em que os 3 usavam fralda, no tempo que não se comprava fralda descartável, não, era aquela de pano mesmo. Isso. A área de serviço lá de casa era branquinha, de tanta fralda pendurada aqui. Entendi. Ô Petri, e o Fabinho, ele conseguiu estudar, aprender a ler, conseguiu avançar nesse sentido ou nem tanto? Não, ele avançou, sim. Isso são aquelas coisas assim, até hoje, né? Para algumas coisas tem um desenvolvimento assim acima da média, claramente, né? Para outras, não. E a gente aprendeu o seguinte, assim, não vamos exigir, não vamos colocar um peso em cima dele, né? Diferente daquele que vai deixar ele feliz, de que ele tem a condição. Esteve em escola especial, mas falar em geografia, falar em história, falar em matemática, falar em português, né, de como a oração é montada, gente, não era para ele, né? Mas ele aprendeu a falar, claro, ele fala, óbvio, ele escreve muito bem, porque ele gosta muito de ler. E aí, com isso, ele é um autodidata em muitas situações. E, assim, a música, eu até usava essa expressão, a música é o elo do Fabinho com o mundo, sabe? Ele se comunicava pela música e passando o tempo, ele se tornou um tecladista e um baterista, dá para se dizer, profissional que beleza, de bandas. Que beleza. Na bateria mesmo, tem bandas ali que buscam ele em casa, não são bandas de pessoas com deficiência, sabe? Uma coisa assim, buscam ele em casa porque ele tem que ser o baterista da banda, sabe? E ele se realiza. Nossa, cara. Ele tem uma memória como vocês, assim, sabe? Ele não lê música, não, né? Tal, mas ele sabe, assim, ele corrige os caras da banda, o cara do baixo, o cara da guitarra. É uma coisa incrível, sabe? Ele ouve uma música e toca. Uma música que nunca ouviu, ele ouve agora. No segundo seguinte, ele toca aquela música. Não me pergunte como, porque eu sou engenheiro. Ele é melhor na bateria ou no teclado? Hoje, até eu diria que é da bateria, porque foi o que ele mais se dedicou. O teclado ele ficou como uma brincadeira, mas uma brincadeira que, para quem escuta, poxa, ele toca muito, né? Mas o negócio dele é a bateria, cara, é a bateria. Que maravilha. Petri, e aí você
por conta do Fabinho, você entra nessa luta, nessa militância, e já em 84, 85, já começa a PABB. Como é que foi esse movimento dentro do banco, dos pais, dos amigos, que queriam agora apoiar as pessoas com deficiência? Eu me lembro que lá em Pernambuco, eu sou do lado de Pernambuco, o pessoal que acompanha o podcast já sabe, nós tínhamos lá o Messias Tavares, um cadeirante, tetraplégico. Ele foi a primeira pessoa que me falou da PABB, que ele militava nesse movimento. Depois eu conheci o Tiné, que é nosso amigo comum, né? O grande Tiné, que está por lá, à frente da PABB. Conta para nós como é que foi esse movimento. A minha entrada no movimento APABB, ela não se dá no momento da criação da APABB, né? Porque como eu morava... a APABB, oficialmente, agora comemoramos dia 8 de agosto, há 35 anos. Então, ela começou em 87. Em 87, eu morava lá no interior do Rio Grande do Sul, e ela começou em São Paulo. Dentro da agência, que nós chamávamos, na época, Agência Centro São Paulo. Gente, a comunicação, eu volto a dizer, porque as pessoas têm que ter uma ideia, né, os mais jovens que escutam, né? A comunicação não era assim. O que acontecia em São Paulo para chegar lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Brasil, chegava por jornal, chegava por... Depois já, alguma coisa de TV, claro, e tal. Mas esse tipo de notícia não, né? Porque isso é uma coisa interna, né? Então, eu não tinha... Eu fui ter conhecimento de APABB já na década de 90, que eu me lembro que eu sou associado da APABB antes dela existir lá no estado do Rio Grande do Sul. Eu já era associado. Em algum momento, em alguma publicação interna do banco, eu li alguma coisa, me identifiquei e me associei. Ponto. Era isso, a minha ligação com a PABB. Mas, em 99, houve um movimento lá no Rio Grande do Sul, provocado pela Caixa de Assistência de Saúde, né, dos funcionários do Banco do Brasil, que a gente chama de CACI, né, que muita gente já ouviu essa sigla, né? E sabiam que eu tinha um filho com deficiência, né, e tal, me chamaram, né, para, olha, estamos num movimento e tal, e quando eu me interessei por aquilo, cara, ali começou e dali não saí mais. Eu ajudei, então, a fundar o núcleo da PABB no Rio Grande do Sul, em 99, e logo em seguida eu participava de assembleias, né? Logo em seguida, me convidaram para uma diretoria. Eu fui diretor da PABB já por 12 anos, diretor, né? Mas eu sei muito bem da história da criação da PABB em si, e eu não sei se é isso que tu querias ouvir falar, alguma coisa, ou vinculado à minha história, sabe? Mas eu sei muito da criação da PABB. Rapidamente, a PABB nasce a partir de um sentimento ali, de um grupo de pais que se identificava porque já tinha seus filhos com deficiência e meio que se reuniram ali para lutar por melhoria de qualidade de vida dessas crianças, não é isso? Exatamente. Em resumo. Exatamente isso. Tiveram apoio de colegas que, mesmo aquela história, como tu disseste antes, mesmo não tendo filhos, ou talvez até nem tendo parentes próximos, amigos, não convivendo, mas se identificaram, né? E isso tem uma força de crescimento, algo que eu digo, eu duvido que algum dos fundadores imaginasse, naquele momento lá, que a PABB tomasse a proporção, tivesse o crescimento que teve, sabe? Isso é muito, muito interessante. Petri, veja só, aí você está lá no Rio Grande do Sul, funda a PABB, e aí por que é que você vai para Santa Catarina? É para fundar a PABB que você vai para Santa Catarina ou é o banco que te manda para Santa Catarina? Não, vamos ser justos. A PABB em Santa Catarina começou antes da PABB do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei lá, ela já existia. Não, foi profissional, foi uma oportunidade
grande de crescimento dentro do banco, que me foi o primeiro estado em que eu fui o gerente de todo o estado da área de logística do banco. Então, você sempre esteve na PABB à frente da logística. Você cuidava lá, você até contou lá para nós, eu até cortei para voltar um pouquinho, você falando assim que engenheiro foi trabalhar na área meio, você cuidava daquela logística, naquela época a logística certamente era bem maior do que hoje, que tinha que levar malote, transportar, né, tudo em papel, então era uma coisa muito mais demorada, mais difícil. E aí você sempre trabalhou no banco com logística, é isso? Os primeiros 3, 4 anos eu fui bancário mesmo, né? Porque eu ainda estava me formando na faculdade. Atendente. Né? Exatamente. E aí, de 83, quando eu entrei Aí eu entrei na engenharia do banco, né? De 83 até eu me aposentar em 2007, eu estive ligado à área de logística, né? Daí, não só administrando a engenharia, mas aí na minha carreira, eu passei a administrar toda a área de logística do banco lá no estado de Santa Catarina, e depois voltei, ainda mais 2 anos, para administrar toda a logística do estado do Rio Grande do Sul. Aí voltei. Mas quando me aposentei, fui morar em Santa Catarina, em Florianópolis, como muitos e muitos e muitos gaúchos fazem. Qualidade de vida é melhor, Santa Catarina. O que é que te levou para Santa Catarina? Qualidade de vida, o clima, né, é bem melhor, assim, né, os gaúchos não me... Mas eles reconhecem, nós gaúchos reconhecemos isso. Um povo muito legal também. Nós estamos no Brasil, depois que a gente começa a viajar, nós estamos no Brasil, não tem essa coisa do gaúcho, catarinense, paranaense. Isso. E outra, eu acho que também a gente que vive essas lutas por direitos, essas coisas, para que tudo que você separa, você enfraquece. Então, chamar de... não, porque lá no Sul, lá no isso... Não tem, cara. É Nordeste, é Norte, é Sudeste, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas lutas e tal. E se a gente vai separar, só vai aumentar essas dificuldades, né? Então... mas, claro, o clima era muito... bem melhor. Claro, tem a praia, isso é bonito, tem uma beleza natural, mas não vamos botar tanto... Nem outro muito ruim, nem outro tão bom. É a vida, né, cara? Ô, Petri, agora uma coisa que não ficou aqui bem, pelo menos eu não entendi bem, é o seguinte: quando é que você recebe essa oportunidade de gerenciar a logística do estado inteiro? É em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul? Não, em Santa Catarina. Santa Catarina. Eu, no Rio Grande do Sul, eu estava como gerente só da área de engenharia. Certo. E aí um diretor do banco dessa área de logística me convidou para subir um degrau, que era um degrau importantíssimo, né, de ser o gestor de toda a área de logística, não só da engenharia, em Santa Catarina, em Florianópolis. Certo. Aí você vai para Santa Catarina e você aposenta aí em Santa Catarina e também já se envolve na PABB. Eu já vinha envolvido, né? Já tinha na PABB Santa Catarina, na delegacia de Santa Catarina. Sim, com certeza. Aí foi onde eu tive um envolvimento ainda mais forte, porque o núcleo da PABB era dentro do prédio que eu gerenciava. Então, aí estava em casa, né, cara? Mas eu voltei para o Rio Grande do Sul ainda por 2 anos, no mesmo cargo de gerente de toda a logística, né? Então, porque naquela época era, até hoje, né? Um administrador desse nível não fica mais de 2 anos, e, né? O banco sempre quer rodiziar, fazer você sair daqui para lá e tal. Aí eu voltei para Porto Alegre, fiquei 2 anos, aí sim, aposentei em Porto Alegre. Mas, no momento da aposentadoria, voltei e escolhi Santa Catarina para morar. É isso. Petri, veja só, a PABB hoje ela é uma instituição que está presente em 15 estados da federação, tem uma governança diferente de outras instituições
Eu queria que você falasse um pouquinho agora, porque você apresentasse aos nossos ouvintes, telespectadores, um pouco do trabalho que a PABB faz. E se você pudesse, assim, só, olha, lá na Bahia nós nos destacamos nessa área, lá no norte nós já temos uma outra pegada. Se é que é assim, que você pudesse nos contar um pouquinho desse trabalho que se faz, uma instituição que tem uma sede em São Paulo, delegacias nos estados e que funciona de uma forma harmônica dentro de uma filosofia de governança. Fala um pouquinho para nós desse comando, dessa governança e do trabalho que faz a PABB. Vamos lá, vamos ver se eu consigo passar uma ideia rápida assim. A PABB, só para fazer assim um comparativo, diferente de uma APAE, por exemplo. A APAE, cada APAE é uma instituição daquele município e elas se unem numa federação e tal, e do Estado depois tem a confederação, acho que deve ser isso. A nacional, né? A PABB não, a PABB é única, né? O nosso CNPJ é único, o que vai mudar é lá os 4 últimos números e aquele controle, né? Que são os das filiais, né? Então, a sede e hoje 15 núcleos. 15 hoje porque foi agora em junho, né? Que nós inauguramos o 15º, que foi Belém do Pará, o que nos fez estar presentes em todas as regiões do país. Nós não tínhamos um núcleo na região norte. Sim. É o primeiro esse aí. Você veja que eu estou bem atualizado. Não, exatamente. Eu gostei. Quando falou em 15 ali, eu digo, olha, ele leu, ele foi lá no site. Então, nós temos uns princípios que são... digamos que valem para todos os núcleos, mas não de uma forma rígida, né? Porque nós trabalhamos o esporte e lazer, e dentro de esporte e lazer cabe muita coisa, muitas atividades. A área do serviço social, que é a defesa do direito das pessoas com deficiência, a atenção à família, alguns programas que não se classificam como esporte, como empregabilidade, o acompanhamento na vida escolar, que a gente procura fazer também, né? Mas principalmente essa questão do acolhimento das famílias e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência é o serviço social. As coisas acontecem, sim, de forma um pouco diferente, dependendo das oportunidades que surgem em cada estado, né? Porque como nós dependemos de editais, de patrocínios, de parcerias, às vezes acontece em Recife uma parceria que nos permite implementar o nosso programa de empregabilidade, que não está acontecendo lá no Espírito Santo, vamos dizer assim. Né? E na área do esporte e lazer, o esporte, como nós trabalhamos, natação, iniciação esportiva, judô, capoeira, futebol, né, que a gente chama de futebol, e aí vai tantas modalidades esportivas que são possíveis. Isso sim com mais aparece ainda mais que está acontecendo o judô lá no Rio Grande do Sul, e lá no Recife nós temos um grupo de maracatu. Verdade, né? Verdade. Então, você vai levar um grupo maracatu lá para Paraná? Não é o caso, sabe? Nada contra, mas capoeira é mais fácil. Salvador tem um grupo de capoeira, né? E tal. Então, são essas características, mas o fundamento, a forma de conduzir, de dar a atenção à família, mesmo que seja no esporte, a família está junto. Mas, na essência, nós mantemos um padrão, né? Nós temos dá para se falar de uma tecnologia de como atender as famílias, de como atender essas pessoas, os nossos assistidos, né? Trabalhando muito em cima da autonomia e independência, né? Independentemente da atividade que está sendo feita.
né? Nós temos se tu me permitir, eu tenho um projeto que a PABB faz assim que eu acho fantástico. Nós chamamos de acampamento, né? Não é ir para um camping com barraca e tal, mas é passar, por exemplo, aqui em São Paulo, que foi o primeiro e que é um grande destaque aqui do núcleo de São Paulo, passa uma semana, 7 dias, só os nossos monitores e as pessoas com deficiência. Você sabe que as deficiências, essas pessoas com deficiência que nós atendemos, nossas portas estão abertas para todas as deficiências, né? Sim. Mas, naturalmente, as mais severas, tendendo a mais severas, é o maior público que a gente atende. Não é uma escolha, não temos restrição, não temos... Mas talvez porque tem uma carência maior de possibilidades. Né? E com muito orgulho nós falamos que hoje mais de 90% dos nossos atendimentos não é para filhos de funcionários do banco, da família Banco do Brasil, é para a comunidade em geral, sociedade em geral. Mas voltando, o acampamento ele acontece, por exemplo, 7 dias, né? 7 noites que eles ficam só com os monitores. Eu, como pai, eu sei o que eu estou falando. Os pais, no primeiro momento, ficam assim, não, para ele, meu filho não tem condição de estar numa coisa dessa, ele sempre esteve comigo, quem vai cuidar do meu filho do jeito que eu cuido? E são filhos de 15, 18, 20, 25 anos, né, que nós estamos falando. Sim. A coisa funciona, a coisa dá certo. E dá certo de um jeito, Antônio José, que depois... Essa semana passa a ser... E olha, você consegue imaginar a importância que tem isso. Passa a ser as férias desses pais, assim, sabe? Sim. Eles terem uma semana, assim, que eles podem... É o respiro, sabe? É o respiro. É o respiro de ir a um cinema, de, sei lá, de namorar, seja o que for, né? Os filhos felizes de irem para aquele movimento, para aquele... Então, são coisas assim que nos orgulham muito, que fazem a diferença, talvez, na PABB, e que nós que estamos aqui dentro, às vezes, precisamos falar para enxergar, sabe? Porque quando você está dentro da coisa, tu acha que o que você está fazendo é pouco, é aquilo e tal, mas, às vezes, a gente recebe uns feedbacks assim, vindos de fora, assim, como tu mesmo já falaste, de uma forma da PABB tão carinhosa, aí, que isso nos enche de orgulho, cara, isso nos dá uma... Por isso que eu aprendo aqui dentro, eu não trouxe meu conhecimento, Petri, eu estou crescendo aqui dentro. Rapidamente, nós já estamos chegando aqui quase no final, mas eu não podia deixar de te perguntar, eu ainda tenho 3 perguntinhas aqui para ti. Vamos lá. Mas, rapidamente, como fazer para que essas instituições todas espalhadas pelo Brasil, elas funcionem na mesma pegada, no mesmo diapasão, no mesmo nível de governança, e como fazer para ir assim, animando cada delegado, trocando experiência, levando de um estado para outro aquilo que tem dado certo, por exemplo, o que tem dado certo aqui em Goiânia, levar, sei lá, para Belém do Pará. Como é que você faz isso no seu dia a dia enquanto presidente nacional? É um desafio muito grande, né? Sem dúvida alguma. Eu sempre considero que o pilar de tudo, claro, além da dedicação, da identificação com a causa, vamos ir para o lado bem prático, assim, né? É a sustentabilidade da instituição. Isso é a maior dor de cabeça, a primeira maior preocupação que nós temos aqui, eu tenho certeza que todas as instituições têm, que é serem autossustentáveis, de alguma forma, através de uma doação que é mais permanente. Nós temos os nossos associados, que são, na verdade, são doadores, que a gente procura fazer campanhas de fidelização para que eles permaneçam. No momento que tu tens essa estrutura sustentada, né, você tem tempo e cabeça para se dedicar a ir atrás das outras coisas. Né? Porque eu vejo que a luta é muitas vezes assim, você consegue um projeto para executar, mas fica depois numa dependência, porque se eles terminar e aquele recurso parar de entrar, o que eu faço com essa estrutura que eu já tenho montada aqui? Né? Então, eu acho que essa estruturação básica, forte, seja da maneira que for que vai encontrar, através de
sei lá, de convênios mais permanentes, de alguma coisa assim, de associados, mas essa é a base, essa é a base. A partir daí, você tem fôlego, energia para ir atrás dos editais que vão te permitir fazer os projetos, os convênios que vão te pedir, porque hoje, dinheiro que se busca, recurso que se busca, ele, via de regra, não permite que seja aplicado na estrutura que tu já tens. Né? Isso é um grande desafio, e eu critico muito isso também, né? Porque se eu não tiver estrutura, eu não consigo existir, eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Petri, mas, infelizmente... A PABB é uma instituição premiada, reconhecida, conforme já falei, entre as 100 ONGs mais viáveis e mais bem administradas do Brasil. Sim. Vocês estão aí hoje. Eu te pergunto, a PABB tem conseguido cumprir os seus objetivos iniciais, que é melhorar e defender os direitos das pessoas, melhorar a vida e defender os direitos das pessoas com deficiência, sim ou não? Sim. Eu falo com orgulho, falo com emoção, porque sim, nós temos conseguido cumprir com o nosso propósito, que é fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e de suas famílias. E eu acho que um prêmio como esse, mas o outro prêmio que não vem um carimbo, que é a fala de muitas famílias e pessoas que nos conhecem, acabam nos permitindo, sim, mas isso não nos acomoda, né? Não nos dá aquela coisa, bom, então vamos continuar, não, tem que planejar, tem que lutar, tem que estar atento, não pode deitar no berço, né, cara? Petri, vale a pena viver e lutar por uma causa? Ah, meu amigo, tu queria que eu me emocionasse no final, cara, porque eu consegui segurar até agora. Cara, só vale a pena. Eu não sei que Petri eu seria se não fosse tudo isso, mas eu prefiro esse Petri aqui que está aqui falando contigo, sem dúvida nenhuma. Tive um filho com deficiência que eu achava que eu tinha que ensinar alguma coisa. Esse é outro engano, eu muito mais aprendi com ele do que passei para ele. Então, vale muito a pena, muito mesmo. Petri, eu sou suspeito porque eu acompanho, eu admiro demais o trabalho que a PABB faz, tu sabes. A governança, o estilo, a maneira profissional como vocês trabalham. Acho que vocês têm muito a ensinar a outras ONGs no Brasil que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. E, enquanto militante por mais de 30 anos, eu bato palmas para o trabalho que vocês têm feito e naquilo que você puder, que achar que a gente aqui pode contribuir, estamos contribuindo. Foi um grande prazer conversar contigo, apresentar um pouco da tua trajetória, do teu trabalho, da tua luta e das conquistas que o destino tem permitido que você garanta à frente dessa grande instituição que tanto melhora, que tanto valoriza, que tanto transforma vidas no Brasil, meu amigo. Parabéns. Muito obrigado, Antônio José. Então, são essas palavras, essas demonstrações que nos dão assim a visão de que estamos no caminho certo. Eu que te agradeço pela oportunidade, tu me provocasse aí a ter reflexões que eu não fazia, que a gente não para fazer, e estou terminando aqui contigo muito feliz, muito satisfeito mesmo, muito realizado, e parabéns pelo teu trabalho, também a tua luta, a tua dedicação, que é reconhecidíssima também em todo o meio, e é a nossa união que pode fazer alguma diferença, né? E não trabalhar de forma isolada, temos que trabalhar todos juntos, o objetivo é o mesmo, né? Maravilha. É isso. Amigo, grande abraço. Valeu. Um grande abraço também. Até. Se você gostou desse bate-papo, você pode continuar interagindo conosco pelas redes sociais. Deixe o seu like, divulgue e compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima quinta-feira com mais um episódio do Acessos Podcast.